Então vamos refletir um pouquinho nessa primeira aula a respeito da razão do direito penal. Por que existe o direito penal? O que o direito penal visa proteger com a figura do crime? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Coloquei aqui alguns pontos no quadro e o primeiro questionamento é esse. Qual a razão que leva uma conduta a ser considerada como criminosa? Por que uma determinada conduta, o que faz com que o legislador coloque essa conduta, preveja essa conduta como uma conduta criminosa, fazendo a previsão de um tipo penal no Código Penal? Na verdade, gente, o que o legislador busca objetivar quando ele cria uma figura criminosa é a proteção de um bem jurídico. Esse é o maior objetivo do legislador, proteger bens jurídicos. Então, ele cria uma figura delituosa, faz a previsão no Código Penal de um tipo penal para proteger um bem jurídico. Então, você pode chegar à conclusão que a conduta criminosa, ela viola um bem jurídico. E a criação da figura típica pelo legislador tem exatamente o objetivo de proteger o bem jurídico. Então, a conduta criminosa fere o bem jurídico e, por ferir o bem jurídico, é uma conduta criminosa. E o legislador cria o tipo penal para proteger o bem jurídico que ele visa estabelecer como prioritário para a sociedade. Agora, vejam, o Código Penal, o legislador, o direito penal, ele não objetiva proteger todos os bens jurídicos. Ele só protege bens jurídicos considerados fundamentais para a vida em sociedade. Não é? Por quê? Sabemos que o direito penal ele é subsidiário. Ele só deve intervir quando outro ramo do direito penal não resolver a situação. Vou dar um exemplo para você. Imagine um crime de sonegação de tributos, sonegação de imposto, previsto na Lei 8.137. O legislador prevê a sonegação de imposto como crime. O objetivo do legislador aqui é o pagamento do tributo. Então, ele prevê a sonegação de imposto como tributo. Se você sonega, você pratica esse crime de sonegação de imposto. Mas se você, uma vez descoberta a sonegação de tributos, você paga o tributo devido, extingue-se a punibilidade. Então vejam que o direito tributário nessa situação, ele é suficiente para resolver esse problema jurídico criado. Então, se ele é suficiente para resolver esse problema jurídico criado, não há necessidade da intervenção do direito penal. Então, o direito penal, ele é a última razão de existir. Ele é a última instância. Ele só deve intervir quando outro ramo do direito não consegue solucionar o problema. Somente aí é que deve entrar o direito penal. E ele não tutela todos os bens jurídicos. O direito penal, ele visa tutelar somente os bens jurídicos considerados fundamentais. E uma coisa que eu queria que vocês refletissem é a respeito do seguinte: como é que o direito penal vai fazer a escolha dos bens jurídicos considerados fundamentais para proteger esses bens jurídicos considerados fundamentais? Aqui é muito interessante. O Código Penal, ele replica o que existe na nossa Constituição. Nós temos a Constituição da República que consagra valores importantíssimos para a existência da sociedade. Esses valores constitucionais, eles são tutelados pelo Código Penal. Então, na verdade, esses valores constitucionais, eles materializam bens jurídicos e o Código Penal protege esses bens jurídicos que consagram valores constitucionais. E onde estão esses valores constitucionais? Esses valores constitucionais estão, de maneira expressa, previstos no rol dos direitos fundamentais. Então, temos lá os direitos fundamentais, que consagram valores constitucionais, materializa-se esses valores constitucionais através de bens jurídicos e o Código Penal protege esses bens jurídicos. E esses valores constitucionais, eles podem estar previstos de maneira expressa como direitos fundamentais, podem estar previstos de maneira implícita como direitos fundamentais, podem estar previstos em tratados internacionais, Declaração Internacional de Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, e também pode estar previstas em costumes
e também serem considerados essenciais de maneira ontológica pela sociedade. Então vejam, eu coloquei aqui quais bens jurídicos devem ser tutelados pelo direito penal. Somente os bens jurídicos considerados fundamentais, que replicam, na verdade, os direitos fundamentais existentes na Constituição. Então é mais ou menos o seguinte: o quadro que se apresenta para o direito penal tutelar é o seguinte: nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal consagra valores constitucionais, consagra esses valores constitucionais através dos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais se materializam em bens jurídicos, e esses bens jurídicos é que são tutelados pelo Código Penal ou pelo direito penal. Então, esse é o raciocínio, ok? Agora, esses bens jurídicos protegidos pelo Código Penal, eles podem estar previstos, eles podem decorrer de uma previsão expressa da Constituição, dos direitos fundamentais previstos expressamente ali, dos direitos fundamentais previstos implicitamente na Constituição, também em razão de tratados internacionais. Alguns tratados internacionais fazem a previsão de direitos fundamentais e o Código Penal protege esses direitos fundamentais através dos bens jurídicos que ele visa proteger, e também costumes ou razões ontológicas, né? Eu digo sempre o seguinte: a vida é um direito fundamental, né? Está previsto expressamente lá no artigo 5º da Constituição. Mas ainda que a vida não tivesse previsão como direitos fundamentais, por razões históricas e ontológicas, o Código Penal iria proteger o direito à vida, ainda que a vida não tivesse previsão como direito fundamental. Mas está previsto lá. Então, nós temos a previsão de direitos fundamentais expressos, direitos fundamentais implícitos, direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais e também direitos fundamentais que podem decorrer de costumes e por razões ontológicas. Todos esses direitos fundamentais consagram valores constitucionais, materializam bens jurídicos que são tutelados pelo Código Penal e pelo direito penal. Então, esse é o raciocínio. E aqui é muito interessante, porque nós temos, por exemplo, a previsão da vida como direito fundamental expresso na Constituição. E aqui nós temos o homicídio. Nós temos aqui o patrimônio privado. E nós temos aqui no Código Penal o roubo e o furto. Nós temos aqui nos direitos fundamentais a honra. E nós temos aqui, por exemplo, a calúnia, a injúria ou difamação. Então vejam que o direito penal eleva a categoria de crime uma determinada conduta visando objetivar um bem jurídico. Mas não é todo bem jurídico, é somente um bem jurídico que consagra um valor fundamental, um valor consagrado pela Constituição da República, ok? Então, muitas vezes, um bem jurídico pode não ter previsão na Constituição, mas pode estar previsto num tratado internacional. O direito penal, então, pode tutelar esse bem jurídico. E aí nós temos vários bens jurídicos: vida, liberdade, meio ambiente, por exemplo, a liberdade. Por isso que está previsto lá o crime de sequestro e vários outros crimes. Todos, na verdade, visam replicar valores constitucionais. Então, essa é a ideia da conduta criminosa. Traça-se a conduta criminosa para proteger bens jurídicos. Não é qualquer bem jurídico, mas apenas um bem jurídico considerado fundamental, ok? Isso é muito importante para a gente entender que o direito penal não serve para tudo. O direito penal só serve para proteger aqueles bens jurídicos considerados fundamentais para a sociedade.